Olá pessoal do blog, luizmarino.com.br, que acompanha sempre os vídeos que a gente faz, os artigos que a gente posta sempre. Hoje estamos aqui com o Johannes que é professor de Educação Física, trabalha com Rolf, é professor de Karatê, trabalha com a parte de integração estrutural, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás e que dentro das nossas conversas realmente eu aprendi muito com relação às faces, com relação ao treinamento, à liberação miofascial e a importância que as faces têm hoje dentro do treinamento e como isso pode ajudar desde uma pessoa comum que está na academia até um atleta. Então a gente vai ter uma conversa aqui e falar um pouco mais disso para nós, educadores físicos que trabalham com treinamento, e saber como a gente pode, com um entendimento melhor desse assunto, de repente pensar o nosso treino de uma maneira um pouco diferente. Tudo bem, Johannes? Tudo bem. A gente vai... Então eu vou começar perguntando para o Johannes. Muito tem se falado sobre a liberação miofascial, ou a autoliberação miofascial, né, usada nas academias e no treinamento. Então as pessoas às vezes não têm entendimento do que é a face, né, o que é a face, tem diferença entre face e músculo, como é que isso está sendo organizado na nossa anatomia. Então, Johannes, hoje dentro da anatomia, qual a diferença básica, né, da que a gente conhecia como anatomia convencional e hoje como a anatomia está sendo revista? Tá. A fáscia, ou tecido conjuntivo, basicamente é aquele tecido que, quando a gente vai no açougue vai comprar carne, tem aquela pelinha branca. Então, o tecido facial é isso, é esse tecido que ele tem a qualidade, a capacidade de compor, estruturar o corpo inteiro. Quer dizer, todos os ossos, ligamentos, bolsas que tem no corpo, são todos eles formados, são envelopes de tecido facial, e dentro deles é que os ossos vão se formando, é que os órgãos vão se formando, que o sistema nervoso vai se formando. Então, qualquer célula do corpo em conexão com outra passa, né, a ter o tecido facial como um tecido que faz uma agregação entre todas as células e todas as partes do corpo. Então, é um tecido que a gente chama de um tecido que dá uma integridade no corpo todo. Ele é feito de vários níveis de camada, né? Então, você tem camadas de musculatura, por exemplo, profunda. Então, você vai ter músculos, né, que a gente chama da parte estrutural profunda, com fáscia profunda. Você vai ter tecidos mais de superfície, com uma fáscia chamada superficial, e você vai ter todas as estruturas em torno, por exemplo, do pulmão, que é pleura, vísceras, com esse tecido facial, que são os grandes envelopadores, e dentro do sistema nervoso, que é a dura mater. Então, dentro desse processo que o tecido facial passa a ser alguma coisa de uma outra conotação, na medida que o tecido facial, hoje em dia, quando se começou a pensar em estudar um pouquinho mais do que era esse tecido facial, enquanto que a gente chama de órgão da forma, esse tecido, na realidade, ele não era apenas um tecido dentro do corpo, de ligação, mas que, na realidade, ele tinha uma atividade importante dentro do organismo. Então, dentro do tecido facial, hoje em dia, a gente não vai, então, mais falar de ossos e músculos, mas de componentes miofaciais, ou seja, o tecido facial e isso que a gente chama das moléculas do músculo formam, na realidade, um contínuo que se estende por todo o corpo. Quando você olha o corpo desde a formação, você vai ver o que a gente chama de um músculo, mas todo ele envelopado por esse tecido facial, ele termina nisso que vai chamando um tendão, ele se insere dentro de um osso, e aquele osso tem um periósteo que é tecido facial. Então a gente vai vendo essas coisas chamadas continuidades faciais. Bom, com isso aparecem dois ou três assuntos que a gente pode considerar importantes para o tecido facial. Que ele dá essa conexão entre todo o corpo, de qualquer ação que você faça num lugar, essa tensão se distribui e ela é levada para outras partes do corpo. Ou seja, a gente tem uma noção de integridade do corpo porque o tecido facial é quem dá essa condição de integridade, não só pensando no sistema nervoso, mas nesse tecido que é o tecido facial, que é esse tecido conectivo. 2. Que a fáscia, hoje a gente sabe que a fáscia ela tem componentes de captadores, que a gente chama de mecanoreceptores, distribuídos no tecido facial, e que eles é que dão muito mais a noção de propriocepção do que sempre essa contínua ideia de que a propriocepção se dá nas estruturas extremas, que são os tendões e ligamentos. Mas que, ao contrário, de que por todo o tecido facial você vai encontrar esses mecanoreceptores numa proporção de 10 vezes mais mecanoreceptores do que você tem nas extremidades do corpo, nos pontos de apoio, onde a gente diz que tem uma inserção, uma origem de um músculo.
Fora isso, por exemplo, o tecido facial, ao ter esse trabalho, essa função de informação interna, ele também é o lugar por onde todo o derramamento de água do corpo tem que passar como um sistema de hidratação. Então, o que a gente já sabe hoje em dia é que quase 50% das lesões que a gente tem que chamar de distensões tem muito mais que ver com o fato de que o tecido está desidratado, ou por um excesso de trabalho, ou por uma falta dele. O tecido, ao não poder deslizar e não poder recaptar água dentro dos seus espaços, os tecidos ficam então ressecados e com isso muito mais fáceis de eles se romperem, eles vão ficando frágeis e as rupturas acontecem no tecido facial. Então, a gente já tem 3 qualidades do tecido: o tecido facial como um órgão de conexão, o tecido facial como um órgão de informação e o tecido facial enquanto também um órgão de distribuição de vitalidade para dentro do metabolismo de todo o organismo. Essa eu acho que são coisas dessa nova anatomia, né, com qual já há uns 10 anos um certo grupo de pessoas vem se interessando no mundo inteiro, em várias universidades, e tentar entender a face não só mais como um tecido colaginoso, mas também como um tecido que tem dentro do corpo uma função não só de ligar células, mas também de manter todo o sistema funcionando integrado. Por isso, então, essa tal da integração. A ideia da integração agora também migra para o tecido facial e não mais para o sistema neuromotor só, né? Então, hoje em dia a gente pode falar que essa é uma insistência, né, que nós tínhamos 3 grandes sistemas de trabalho: o sistema cardiorrespiratório, o sistema neuromotor, né, que é o sistema mais musculoesquelético, e o sistema neuromotor, mas que deve se incluir hoje em dia o sistema facial como um 4º sistema de treinamento, em função de que ele tem uma série de vantagens na medida em que ele pode ser um recurso de treinamento. O que podem ser esses recursos? Primeiro, pela plasticidade. O tecido facial ele tem um componente, por ser elástico, de que na medida em que ele está bem estimulado, ele aumenta demais o nível, ele aumenta muito, né, e muito bem, o nível de elasticidade interna do corpo. Com isso você tem uma diminuição de risco de lesão e tem o tecido facial ele tem esse componente elástico, mas que é um componente como de retorno elástico. Então, na medida que haja a compressão do corpo, o sistema elástico do tecido facial retorna isso como forma de impulsão. Então, por exemplo, nos trabalhos de práticas pliométricas em saltos repetitivos, isso é importante, porque o sistema facial ele não responde ao primeiro salto. O primeiro salto ele é neuromotor, mas quando você faz o segundo e terceiro salto, por exemplo, num corredor, ele utiliza muito mais o sistema facial para correr do que o sistema neuromotor. Uma pessoa que faz um salto único, ela se apropria muito mais do sistema neuromotor, mas na medida em que ela tem que repetir uma fase de movimento, é o sistema elástico que faz com que ela continue. Então foram feitas pesquisas com cangurus, com impalas, com outros animais que precisam desses movimentos aleatórios e de saltos, por exemplo, né? E depois, quando se fez no homem também, se vê que esses sistemas estão presentes também como resposta elástica. Então você tem um sistema você tem uma função de hidratação, você tem uma resposta elástica do movimento, você tem uma função proprioceptiva de informação neurológica, né? E você tem com isso, o que já tem hoje em dia é que tecido facial, principalmente tecido profundo, das estruturas mais profundas, estão diretamente ligados à ínsula, então, que é uma ponte de entrada para a parte que a gente chama dos mundos emocionais humanos. Então, muito parte disso que a gente chama de ansiedade e depressão tem um trabalho dentro da face que responde bem a essas questões de depressão e ansiedade, porque ela é um regulador do sistema quase próximo dos sistemas parasimpáticos, né? Isso é muito interessante. Então, hoje, dentro da anatomia funcional, ou da anatomia mais moderna, não seria incompleto a gente pensar em músculos e ossos como unidades separadas, né? Muito mais inserido num contexto miofacial, como você estava falando. Então, não falar de músculo, mas sim de miofascia. Eu acho que então, essa é digamos, a provocação desse trabalho, quando a gente começa a entender que a fáscia, né, tem essa coisa de ser um sistema de ligação.
Quer dizer, qualquer fibra muscular tem em torno de si o tecido facial. Então, você não tem a noção de que um músculo, na realidade, é uma célula muscular, não corresponde à ação. A ação existe na medida que existe a tensão facial. Então, hoje em dia a gente vai falar de um corpo miofacial e não mais de tecido facial ou de célula muscular, né? Porque a célula muscular ela existe dentro desse conjunto. Então, esse componente facial que envelopa, dá unidade e faz o sistema, por exemplo, muscular funcionar junto, ou todos os membros, você vai chamar de unidades miofaciais, né? São sequências. Por exemplo, em alguns livros você vê um desenho anatômico, o cara faz uma dissecação anatômica que começa na sola do pé, dá a volta por trás do corpo e chega aqui na linha da sobrancelha como um único tecido que corresponde, por exemplo, aos extensores das costas. Numa única ligação miofacial. Anatomicamente você encontra isso nos corpos. Como o tecido facial não era antes, ele era retirado, né, para você estudar o tal do músculo, o osso, né, as coisas, não se via nele uma extensão, mas hoje você vai não só vendo a extensão facial, como também as particularidades que cada parte do corpo, o tecido facial responde e age e existe de uma forma muito independente. Então a ideia de unidade, de complementaridade de ações, por exemplo, extensores do corpo, flexores do corpo, tem que ser juntado com a ideia de neuromuscular, que o tecido facial corresponde, ele faz a tração biomecânica inteira. E não é neuromotora, mas a função mecânica do tecido facial é colar e ativar a sequência inteira neuromuscular. E uma coisa interessante também que a gente estava conversando é com relação a atletas ou pessoas que estão acostumadas a esforços repetitivos ou treinar sempre num único plano de movimento, seja num treinamento convencional ou num treinamento mais voltado para a parte de peso corporal ou pesos livres, né? Mas que estão habituadas a padrões únicos de movimento. Isso acontece muito com atletas, né? Que muitas vezes treinam muitos gestos, os mesmos gestos todos os dias, ou com pessoas que estão muito tempo nos mesmos programas de treino, e de que maneira isso pode tirar, vamos dizer assim, diminuir a funcionalidade das faces e, consequentemente, diminuir o próprio rendimento ou performance. O que a gente sabe, por exemplo, vamos pegar de um artista marcial, que é um assunto que eu posso falar um pouquinho mais. Ele faz aquela posição do cavaleiro. Ao repetir aquilo insistentemente por muito tempo, né, por meses, por exemplo, aquela sequência de movimento, quando você faz uma anotação do tecido facial, por exemplo, do tensor da face lata, você vai ver uma quantidade de tecido, de colágeno do tecido facial extremamente aumentado. Quer dizer, quanto mais você direciona uma ação, repete insistentemente a ação no mesmo plano, o tecido facial tende a formar naquela trilha de ação muito mais colágeno, o que aumenta muito a resistência, mas com o tempo estabiliza muito o movimento, e isso levando não só a lesão, como uma perda depois funcional, na medida que fica hiperestabilizado. Qual é a qualidade da face? A face ela tem uma qualidade dupla, de suporte, mas ela tem que estar livre para permitir que outras atividades possam ocupar todos os diagramas motores. Então, as fáscias, quando elas estão mais organizadas, quer dizer que elas estão mais multidirecionais. Quando elas estão pouco ativas, elas ficam enroscadas e enrugadas, elas não têm nem direção. Elas ficam, de alguma forma, apenas jogadas dentro do sistema como tecido proteico. Mas quando você faz uma atividade física, por uma ação interna do organismo que vai provocando eletricidade, a face ela se dirige, ela cria orientação dentro do corpo. Agora, por exemplo, você pega membros inferiores e superiores, onde a musculatura ela é multivariada nas fibras musculares, o tecido facial tem que poder acompanhar essas superestruturas, para que a tensão miofacial corresponda a mais variação de movimento. Se ela hiperperforma de um lado, o movimento tende a perder funcionalidade em outras direções. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha muito bíceps, ela forma um tecido muito mais resistente aqui, você vai trabalhar em outras orientações para que o tecido facial possa de novo se redistribuir de modo muito mais multivariado. É multidirecional, essa é a palavra que a gente usa.
o tecido facial em estruturas dos membros, das musculaturas, principalmente superficiais, por exemplo, grande dorsal, trapézio, né, glúteos, são tecidos de direção multivariável. Né? E o que permite a variação, a habilidade de um corpo se mexer é que o tecido facial, uma vez que ele dá sustentação aos diagramas motores, se ele tiver com mais orientações possíveis, esse atleta, essa pessoa pode se mover com mais facilidade nos vários ambientes. Então, esse trabalho miofacial, ou autoliberação miofacial que é feita hoje, você considera como importante? Porque, obviamente, que não substitui a mão de um terapeuta, de uma pessoa que pode trabalhar tecidos mais profundos ou trabalhar mais direcionado, mas contribui, né, esse feito de maneira correta para uma melhor funcionalidade ou para uma variação de movimentos, né, permitir que esses movimentos saiam mais direcionados. É importante o trabalho hoje em dia nas estruturas chamadas miofaciais, né, ela é fundamental para qualquer praticante de atividade física, né, que seja qualquer pessoa, mas não praticante de educação de uma atividade física específica ou não, ou aleatória, no sentido de que ele, ao trabalhar nas estruturas miofaciais, ele volta àquela questão da hidratação, ele volta à questão de deixar os tecidos maleáveis, disponíveis para receber outras formas de movimento, ele fica elástico porque ele fica aberto à possibilidade de fazer contratibilidades em vários planos. Então ela passa, como a gente está falando, como um quarto elemento de treinamento, ele passa a ser fundamental na medida em que ele, ao ser trabalhado, ele vai gerando dentro do organismo uma maior, que a gente chama, uma maior competência de resposta ativa no ambiente, né? Não só dependente da sua resposta neuromotora, mas de respostas que são do próprio componente de estruturas miofaciais. Então, você pega, por exemplo, a fascia tóraco-lombar, que é uma estrutura complexa, aquela parte da linha de cotovelo e vem até os joelhos por todas as costas, e você vai encontrar dentro desses tecidos faciais, você vai encontrar células com qualidade dos tecidos dos músculos lisos que têm contratibilidade interna. Quer dizer, não são células ligadas a nenhum músculo, mas elas já estão inseridas dentro do tecido facial e elas contraem, respondendo a estimulações e informando para outras partes do corpo, via essas contrações, a orientação da ação a ser feita. Isso é muito interessante, né? E, obviamente, que a gente poderia ficar horas ainda falando, que é um assunto interessante, que o Johannes acho que melhor do que ninguém entende profundamente sobre isso, mas com certeza a gente vai voltar aqui para conseguir abranger um pouco mais dessa profundidade, desses vários assuntos que a gente já pode abordar. Eu queria agradecer a participação do Johannes por ter recebido a gente aqui e espero em breve a gente estar de volta e conseguir compartilhar mais informações com vocês. Obrigado. Obrigado também.